Oi, Vi! Tudo bom, lindona? Saudade de tu. Acabei de ver umas fotos da Camila. Lá do casamento, né? Falando que tem 30 dias que casaram, tarará. Coisa linda. Saudade bonita. Também. Muita saudade. Vamos ser só eu e tu hoje? Oi, Claudinha! Tudo bom, amiga? Iraídes, tudo bom? Érica. Vamos orar, meninas, pra gente começar? Vamos? Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 21 de Atos. Já estamos no 21. Acho que na próxima quinta a gente já termina, viu, povo? Porque daqui para o final a gente vai falar sobre a prisão, né? Na verdade, as prisões de Paulo, os julgamentos que ele enfrentou. E aí eu acho que a gente termina já na quinta que vem. Vamos orar para a gente começar, certo? Deus, muito obrigada por essa live, por essa noite, pelo aprendizado que temos tido diante do Senhor. Te agradecemos porque a gente tem tido a oportunidade de relembrar tudo aquilo que Paulo fez, vivenciou e sofreu por causa do teu nome. Sabemos que muitas coisas boas aconteceram na vida dele, mas sabemos que muitos sofrimentos também, Deus. E é assim na nossa vida também. Claro que a gente hoje vive uma sociedade de Instagram e Facebook, e isso gera um desejo nas pessoas de que a vida seja uma constante felicidade, Deus, mas nós sabemos que não é assim. E te pedimos que o Senhor esteja nos sustentando no momento da aflição, assim como o Senhor fez com a vida de Paulo. Nós te agradecemos em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém, gente, ó. A gente tem falado até agora, né? Terminamos na live passada a terceira viagem de Paulo. Inclusive, eu coloquei no meu stories e depois eu fiz um destaque lá no meu feed com um breve resumo da primeira, né, de tudo que aconteceu na primeira viagem, na segunda e na terceira. Porque é muita informação, né, muita cidade, a gente não sabe se isso aqui aconteceu na primeira, se foi na segunda, eu mesma me confundo demais. E aí eu fiz esse resumo para vocês e para mim mesmo, para eu estar sempre me lembrando de tudo que aconteceu. E tá lá nos meus destaques, tá bom? Você vai ver 3 bolinhas lá, primeira, segunda e terceira viagem missionária, certo? E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 21. O que acontece? Paulo volta, enfim, para Jerusalém, certo? Claro que a igreja que o tinha enviado era na Antioquia, mas que é bem pertinho de Jerusalém. E Paulo chega em Jerusalém, apesar de alguns discípulos e seguidores dele ao longo dessa viagem dizerem que ele não fosse, porque ele sabia que a fama dele, ele não estava muito bem sendo bem quisto, porque ele estava pregando sobre este novo caminho, né, diante dos judeus. Só que ele volta para Jerusalém e é muito lindo porque ele diz para essas pessoas que ele está preparado para morrer, tá? Eu vou já ler isso aí com vocês. Então a gente está em Atos no capítulo 21. Quando Paulo chega em Jerusalém, é interessante que Lucas, meninas, que é quem escreve o livro de Atos, né? Ele vai do capítulo 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, né? Na verdade, até o capítulo 27, ou seja, são 6 capítulos só para falar dessas prisões e dos julgamentos que Paulo sofreu. E aí você diz assim, estranho, né? Porque, por exemplo, a gente viu que a primeira viagem missionária de Paulo, ela durou 2 anos e a gente falou dessa viagem e de tudo que aconteceu nela em 2 capítulos. Mas Lucas, ele resolve passar 6 capítulos de Atos para falar da prisão de Paulo, de todos os seus discursos e de tudo que aconteceu.
O primeiro ponto aí é que aqui Lucas estava presente, então muito provavelmente ele acompanhou tudo isso. Isso é narrado em terceira pessoa aqui, né? Nós estivemos, nós estávamos. Então Lucas está presente. No tempo todo que Paulo ficou preso em Cesareia, Lucas ficou com ele. Então deu tempo de Lucas dar uma pesquisada, inclusive pela Palestina, até para escrever o primeiro livro que Lucas escreve, que é o Evangelho de Lucas, né? Onde ele relata a vida de Jesus mesmo, enquanto esteve aqui na Terra, e aí provavelmente ele entrevistou pessoas, né? Ele escreveu coisas, e aqui ele esteve presente com Paulo o tempo todo, tá? Então ele viu em detalhes tudo o que estava acontecendo, não foi ninguém que disse para ele testemunhou esses julgamentos. Então por isso ele escreve com uma riqueza de detalhes bem maior, né? Por exemplo, na primeira viagem missionária de Paulo, Lucas não estava com ele. Então, o que ele escreve é fruto do que foi dito, né? E como eu volto a falar para vocês, naquela época não tinha internet, não tinha Instagram, Facebook, ninguém sabia da vida de ninguém, do que estava acontecendo, né? Tudo que a gente sabia era baseado em o que a pessoa dizia, ou então, e muito do que a pessoa dizia era baseado em lembranças de coisas que aconteceram há 2 anos atrás, né? Então, não tinha essa riqueza de detalhes. Mas aqui, Lucas está presente na vida de Paulo quando essas coisas acontecem. E aí, de fato, ele conta com uma riqueza de detalhes maior, tá? É muito bacana, gente, porque o Lucas, ele também faz questão o tempo todo de comparar Paulo com Jesus, o ministério de Paulo com o ministério de Jesus, em coincidências, em coisas que aconteceram que foram semelhantes, tá? Oi, Cremilda, vi aí que tu entrou, tudo bom, lindona? Tati também, Mariana Celedônia, tudo bom? Então, ó, então, a primeira coisa aqui que a gente vai ver nesse capítulo 21, né, são algumas coisas, algumas coincidências, semelhanças do ministério de Paulo com o ministério de Jesus, que foram os 5 julgamentos que Paulo enfrenta aqui nesses capítulos que a gente vai ver daqui pra frente, né? O primeiro deles foi diante da própria multidão de judeus que quase mata Paulo, né? Espanca ele e tudo mais. Ele é salvo pelos comandantes da guarda romana, tá? O segundo, diante do Supremo Conselho dos Judeus em Jerusalém. O terceiro julgamento em Cesareia, diante de Félix. O quarto julgamento em Cesareia também, diante de Festo, que foram procuradores da Judéia e que um sucedeu o outro, então ele teve que falar 2 vezes, tá? E o quinto, em Cesareia também, diante do rei Herodes Agripa, que foi quem manda ele para Roma, onde ele termina a vida dele. Ele passa 2 anos em Roma, numa prisão domiciliar, tá? Então, a gente vai ver isso do capítulo 21 até o capítulo 26, tá bom? Todos esses julgamentos e essas prisões aí que aconteceram. Então, o que acontece aqui, tá? A gente vê, ó, que Paulo, então, se despede dos irmãos, dos presbíteros lá de Éfeso, para quem ele fez um discurso dizendo que não ia vê-los mais, e é como termina o capítulo 20. E no capítulo 21, a gente vê que Paulo passa em vários lugares até chegar em Jerusalém, tá? Então, ele fala, passou por Cós, Rhodes, Pátara, Tiro, né? Onde o navio deveria deixar a carga naquela época. Por exemplo, hoje você vai entrar num avião, para você poder limpar o avião, trocar os passageiros, entrar, demora, sei lá, 1 hora, né? Naquela época, gente, não era assim. Eles tiveram que passar em Tiro 7 dias, esperando que esse navio fosse recarregado para que então eles pudessem seguir viagem. Então, eles passaram 7 dias em Tiro, certo? Encontraram alguns discípulos ali em Tiro, discípulos de Jesus já que estavam ali, e ficaram com eles 7 dias. Lucas não relata muito bem o que aconteceu nesses 7 dias, tá? Mas diz que quando o tempo deles ali terminou, partiram e continuaram a viagem deles. Todos os discípulos, suas mulheres, filhos, nos acompanharam até fora da cidade e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois nos despedimos e embarcamos e eles voltaram para casa. Então, em Tiro, ele tem mais uma despedida de pessoas que ele amava e que eram discípulos, né? Pessoas que ele tinha acompanhado a vida.
e que ele sabia que não os veria mais. Então uma outra despedida acontece e deve ter sido linda essa imagem deles ajoelhados na praia e orando, até que então ele entrou no navio para continuar a sua viagem, né? Depois ele diz que aportou em Ptolemaida, onde também saudaram os irmãos, passou um dia com eles. No dia seguinte partiu para Cesareia e ficaram em Cesareia na casa de Filipe, tá? Então em todas essas paradinhas ele tinha discípulos, ele parou para dar um beijo, para dar alguma recomendação, porque ele sabia que não os veria novamente. Depois, diz que, estando eles em Cesareia, na casa de Filipe, desceu para lá um profeta chamado Ágabo. E esse Ágabo pegou o cinto de Paulo, né, que era um cinto, provavelmente não era o cinto que a gente usa hoje, era um cinto feito de tecido, um cinto longo, e disse que amarrou as próprias mãos e pés dele e disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Então, além do próprio Deus estar falando com Paulo, porque ele já tinha dito, eu sei o que me acontecerá, Deus tem falado comigo, a gente viu isso no capítulo 20, que Paulo diz, olha, Deus tem falado comigo que eu enfrentarei aflições e tribulações. Então, Deus fala e um profeta fala. Então aqui é uma outra coisa que que Deus me chamou a atenção, né? Porque a gente vê, gente, é um movimento dentro das igrejas de profecias, de profetadas, muitas vezes, e que Deus não tá ali, Deus não tá nesse negócio, porque quando Deus fala com você através de um profeta, através de uma profecia, Deus já falou com você no seu coração. Aquilo, às vezes Deus levanta um profeta ou uma pessoa que fale em nome de Deus para você, apenas para confirmar algo no seu coração, tá? Eu já vi, gente, um amigo nosso que estava numa reunião, por exemplo, e um profeta se levantou dizendo: eis que o Senhor me diz que você resolverá os problemas que você tem com seu pai. E ele saiu horrorizado, porque ele não tem problema nenhum com o pai, ele vive uma relação maravilhosa com o pai dele, né? O pai dele, inclusive, tá vivo até hoje, eles têm uma relação muito boa, e ele ficou assim, tipo, com meu pai, uma relação que eu tenho com meu pai, quer dizer, nada a ver. E essas profetadas, às vezes, quando você tem uma fé firme, ela não gera confusão alguma, mas quando você não tem, ela pode gerar uma série de frustrações, né? Eu já vi muitas profetadas, às vezes, em épocas de pessoas doentes, e que às vezes a gente está orando, uma igreja inteira orando, e às vezes uma pessoa se levanta, é isso que o Senhor me diz, que Deus vai curar, eu vejo a cura, e aquela pessoa veio a morrer. Eu já vi pessoas enfrentando crises graves na fé, por profecias que foram dadas por alguém que ela estava orando, no caso, uma grande amiga minha, e a igreja estava orando pelo pai dela na época que estava com câncer, e essa pessoa se levantou dizendo em nome de Deus que ele ia ser curado, e ele não foi curado, né? E eu acho que as pessoas às vezes falam em nome de Deus de uma forma muito irresponsável. Muitas vezes não, isso é bíblico, a gente tá vendo isso agora. Quando Deus levanta um profeta para falar com você, aquele profeta só vai confirmar aquilo que Deus já tem falado ao seu coração, tá bom? Então, a gente viu que isso aconteceu aqui nesse texto em Atos, tá? E aí, a profecia não é uma profecia boa, né? É uma profecia dizendo, olha, os judeus vão amarrar você e vão te entregar aos gentios para ser julgado, né? E aí, diz que todo o povo, quando ouviu isso, eu estou no versículo 12, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Estavam com medo, Paulo, então não vai, né? Se é isso, então não vai. Aí você fica pensando, né? Como eu tenho uma profecia e então eu não vou para que isso não aconteça, o que é ruim, mas é muito lindo, assim, a convicção que Paulo tinha diante de Deus da sua missão. Ele diz assim, ó, Paulo responde para eles, né, diante disso: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração, né? Eles estavam ali dizendo, Paulo, pelo amor de Deus, não vai, Paulo, porque você vai morrer. Eu imagino, assim, a dor no coração deles. E Paulo, inclusive, diz, vocês estão chorando e partindo o meu coração. Ele diz, estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus, né? Então, Paulo confirma aqui para eles
a missão que ele tinha no coração dele. Ele tinha uma missão e ele tinha certeza dessa missão, e nem a morte poderia separá-lo dessa missão, certo? E aí, como não podemos dissuadi-lo, né, não desistir, não podemos fazê-lo desistir de ir para Jerusalém, então dizemos: seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, nos preparamos e subimos para Jerusalém. Subimos, o Lucas está relatando, ele está com ele, né? Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minazon, onde deveríamos ficar, em Jerusalém. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. De Cesareia para Jerusalém, tem mais ou menos 100 quilômetros, tá? Então, eles chegam em Jerusalém. Diz que eles são muito bem recebidos alegremente pelos irmãos em Jerusalém, certo? Na igreja de Jerusalém, pelos judeus convertidos e tudo mais. Muito provavelmente essa alegria, gente, vinha de algo que é relatado em outros livros que Paulo escreve, não aqui em Atos, tá? Mas vocês lembram que eu comentei com vocês que a terceira viagem missionária também tinha o propósito de levar... Porque quando Paulo volta da segunda viagem missionária para Jerusalém, ele vê que Jerusalém está debaixo de uma grande fome. Havia acontecido várias coisas que tinham deixado a população muito faminta, empobrecida. E ele fica muito triste em ver que os irmãos estão passando por essa situação, os judeus convertidos em Jerusalém, e ele faz a terceira viagem missionária para coletar contribuições, arrecadações nessas igrejas de gentios, né, que não eram judeus, para ajudar os judeus. Vejam só, né? Esses judeus que inicialmente acreditavam que a salvação não podia ser dada aos gentios, né? Lembram lá do Concílio de Jerusalém, que a gente viu no capítulo 15 de Atos? Pois essa igreja de gentios levantou o dinheiro para abençoar e ajudar a sanar essa miséria dos irmãos de Jerusalém, que estavam passando dificuldade. E eles recebem com alegria esses irmãos, tá? E aí, Paulo, ele vai encontrar com Tiago e todos os presbíteros, o saudou, relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do ministério dele, né? E aí, acontece aqui uma questão, né? O Tiago, ele diz assim: Paulo, olha, a sua fama não tá muito boa, né? As pessoas aí têm ouvido falar que você tem falado e pregado aos gentios e tem dito para eles que eles se afastem de Moisés, né, das leis, dizendo-lhes que não circundem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Lembra, no Concílio de Jerusalém, eles haviam decidido que as pessoas que se convertiam a Jesus não precisariam se circuncidar para fazer parte dessa nova aliança. Por quê? Existiam alguns judeus mais ortodoxos e mais mente fechada, né, que achavam que os cristãos convertidos precisavam primeiro se tornar judeus para depois se tornarem cristãos, como se o cristianismo fosse uma seita dos judeus, né? Uma ramificação dos judeus. E não é isso, né? Então eles decidiram no Concílio de Jerusalém, unanimemente, de que não, isso não precisava ser feito. Que, ok, eles então se abstessem de alguns alimentos com sangue e tal, porque eles entendiam assim: não, se os gentios vão conviver com os judeus dentro de uma mesma comunidade, então eles vão ter que se sentar à mesa, vão ter que conviver. Então, ok, eles não precisam se circuncidar. Mas vamos então manter pelo menos algumas tradições que a gente sabe que são importantes para os judeus, nem 8 nem 80, né? Aquilo que não vai mexer na salvação, não tem problema, a gente pode ser maleável em relação a isso. A circuncisão não, porque eles entendiam assim: não, você tem que se circuncidar para ser salvo. Não, e eles entendiam que não. A salvação você aceitou o que Jesus fez na cruz por você, você está salvo. Pronto, você não precisa se tornar um judeu para então se tornar um cristão, certo? Mas na questão da alimentação, se você vai se sentar com um judeu e aquele judeu entende que ele vai se sentir desonrado ou desrespeitado porque você está comendo um alimento que ele não pode comer, então se abstenha e não coma, né? Então é o que a gente faz hoje em dia. Em amor, por exemplo, eu vou me sentar numa mesa com um grupo. Beber é pecado diante de Deus? Não. Porque a Bíblia diz que se embriagar
pode se tornar um pecado, né? Mas beber não é pecado. Você pode sentar, tomar uma taça de vinho com o seu marido, com um grupo de amigos, não tem problema nenhum. Isso não é pecado, né? Você se embriagar, começar a falar besteira, humilhar os outros, ou sei lá o quê, se tornar violento, bater na mulher, né? Aí ok, isso é pecado. É o que a embriaguez traz, certo? As possibilidades que essa embriaguez traz. Mas o beber não é pecado. Então, isso não mexe na salvação. Porém, por exemplo, se eu me sentar numa mesa com um grupo de pessoas, eu sei que ali, naquele grupo de pessoas, tem um irmão que tem dificuldade com bebida, que não pode dar um gole, que se ele der um gole, ele não consegue parar, vou me abster, não vamos abrir um vinho então, vamos ficar na água e no refrigerante, certo? Porque, ok, não é pecado, mas eu, em amor àquele irmão, resolvo não fazer, certo? Então, Paulo aqui, ele entra nessa jogada, porque eles dizem assim, olha Paulo, para que esses irmãos não digam nada, o que eu queria que você fizesse? Isso Tiago dizendo, participe com esses homens dos rituais, versículo 24, de purificação, pague as despesas dele para que raspem a cabeça, assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Aí Paulo diz, ok, sem problema nenhum, e fez dessa forma, tá? Então, até o versículo 26, diz o seguinte, no dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens, purificou-se com eles, depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria dada individualmente em favor deles, tá bom? Então, era lei, ok, eu não preciso fazer, mas também se eu fizer não é pecado, então eu vou fazer porque esses irmãos estão me pedindo e não tem nada demais, isso não vai mexer na minha salvação, tá certo? Então, foi isso aqui que Paulo fez. Enfim, do versículo 27 até o 40, o caldo esquenta aí, gente. Por quê? Porque diz que eles estavam para terminar os 7 dias, quando alguns judeus da província da Ásia, ou seja, de Éfeso, né, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando, israelitas, ajudem-nos. Este homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar, o templo. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto Efésio Trófimo na cidade com Paulo. Trófimo era gentil, não era judeu. Então, pela lei dos judeus, ele não podia entrar no templo, porque no templo existia o pátio dos gentios, onde o gentil, ok, podia entrar, mas existia o pátio dos judeus. No pátio dos judeus, o gentil não podia entrar. Inclusive, existe um historiador chamado Flávio Josefo, né, que no século 100 escreve que existia uma placa dizendo que você poderia ser, inclusive, morto se você entrasse naquele espaço. E aí, eles acusaram Paulo de ter levado o Trófimo, que era esse gentil e que era da cidade de Éfeso, para entrar no templo junto com ele, né? Isso não era verdade, tá certo? Tanto é que o Lucas, ele diz assim, ó, eles haviam visto e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo, certo? Então, eles, mais uma vez, como foi feito com Jesus, né? Eles lançaram falsas acusações sobre Paulo. E diz que toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Aí, gente, olha só. A multidão não foi atrás de ver se isso era verdade ou não. Como era realmente, quem era esse Paulo de fato? O que aqueles homens ali estavam dizendo é verdade? Me mostre provas, né? Não. Acreditaram na fake news, né? E através dessa fake news resolveram se levar pela cabeça desse povo e quase matam Paulo, né? Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade estava alvoroçada e ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e correu por meio da multidão. Quando eles viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. Imagina, ele estava sendo espancado no meio dessa multidão que estava enraivecida, a ponto do comandante romano chegar para tirar Paulo do meio da multidão, porque ele ia ser morto ali, né? E diz que o comandante chegou, prendeu, gente, apoderou-se, tá? A palavra não é prender no sentido de algemá-lo, é prender de segurar, de tirar ele dali, de se apoderar dele, né? Segurou ele e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes.
Então perguntou quem era ele e o que ele tinha feito, porque até então, diz que alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, e não conseguiam saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto. Então o comandante não estava entendendo nada, ele estava vendo aquela pessoa ali ser espancada, né, até quase ser morto, sem saber o que estava acontecendo, porque uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra. E ele, como uma autoridade, tirou Paulo dali, né? Ok, vamos supor que, sei lá, vai que o cara é um ladrão, vou prender ele ali. Mas vamos ouvir, né? A gente não pode deixar a pessoa ser linchada. Aí a gente vê, né, gente, às vezes, por mais bárbaro que sejam os crimes que acontecem, a gente vê, então aconteceu tal coisa e a multidão linchou a pessoa, né? Se a gente permite isso, a gente entra numa... Eu sei que às vezes é um crime hediondo e que, poxa, você se pergunta, e se fosse com a sua filha? Ok, mas a gente não pode entrar numa barbaridade, numa barbárie, viver uma barbárie social, sabe? Como o povo aqui da época vivia, né? Imagina, gente, esse povo não sabia ler, não sabia escrever, era um povo de uma certa ignorância, né? Não os judeus sim sabiam ler e escrever, mas os judeus atiçaram a multidão e a multidão começou então a espancar Paulo, né? E aí diz que o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Ele tá falando aqui da fortaleza que tinha sido erguida por Herodes, que era onde aconteciam os julgamentos. E diz que a violência do povo era tanta que ele precisou ser carregado pelos soldados, o Paulo, né? E a multidão que o seguia continuava gritando, acaba com ele, ou mata-o, em algumas traduções, né? Novamente a multidão, Claudinha, E aí, diz que quando eles estavam entrando na fortaleza, o Paulo diz para o comandante, eu posso te dizer uma coisa? Ele diz, você fala grego? Perguntou ele. Aí ele diz, você não é o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto, não, né? Existiam assassinos e homens maus na época, claro que existiam, né? E ele, a princípio, confundiu Paulo, achando que a multidão o estivesse espancando por causa disso. E Paulo diz, não, eu sou judeu, eu sou, inclusive, cidadão de Tarso, cidadão romano, da Cilícia, né? Quer dizer, eles não podiam nem estar espancando Paulo. E aí, tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos ficaram em silêncio, diz que ele se dirigiu a eles em aramaico, que ela era a língua que eles sabiam falar. Tá? E com isso a gente termina aí o capítulo 21. E aí, por isso que eu tô dizendo que a gente já termina a semana que vem, gente, porque apesar da gente ter aí pra frente 6 capítulos, eles são capítulos muito condensados, porque eles não tratam de diversos assuntos, eles tratam de um único assunto, que é a prisão de Paulo, o julgamento dele e depois a ida dele para Roma. Tá? Então, a gente deve terminar essas lives na quinta-feira da semana que vem. A gente tem talvez mais 3 lives aí pela frente para terminar esse assunto, certo? E aí, Gabi, mas eu não sei se você estava no comecinho, Gabi, eu deixei nos meus destaques, um resumozinho, tá certo? Das viagens de Paulo, a primeira, a segunda e a terceira, tá? E aí, na quinta-feira que vem, a gente vai ver o capítulo 22, que trata do discurso de Paulo, né? Quais são os pontos que ele fala no discurso, tá? Ele como cidadão romano, certo? E aos próximos julgamentos e como ele se portou diante de todos eles. Mas eu quero terminar com essa comparação inicial que o autor aqui, ele faz da pessoa de Paulo e do ministério de Paulo com o próprio Jesus, né? Que faz Paulo se tornar, então, essa pessoa tão admirável. Os dois, eles foram rejeitados pelo seu próprio povo e presos sem motivo, né? Os judeus. Os dois foram acusados injustamente e desvirtuados intencionalmente por testemunhas falsas, né? A gente acabou de ver isso. Os dois foram batidos no rosto diante do tribunal, a gente ainda vai ver isso, está lá no capítulo 23, certo? Foram vítimas infelizes dos planos secretos dos judeus, isso também está lá no capítulo 23, a gente vai ver.
ouviram o barulho aterrorizante de uma multidão que gritava, mata-o, né, no caso de Jesus, e no caso de Paulo, a gente acabou de ver também, e foram sujeitados a uma série de 5 julgamentos. No caso de Jesus, por Anás, pelo Sinésio, pelo rei Herodes Antipas e 2 vezes por Pilatos, no caso de Jesus, e pela multidão, pelo Sinésio, pelo Sinédrio, pelo rei Herodes Agripa II, no caso, não era o mesmo Herodes da época de Jesus, né? Que na verdade isso aconteceu aqui mais ou menos 30 anos depois, e por 2 procuradores, Félix e Festo, no caso de Paulo. Então houveram aí 5 julgamentos que tanto Paulo quanto Jesus enfrentaram antes de morrer, tá? Conta, gente, a história que Paulo morreu em Roma. Ele foi decepado porque a decapitação era uma morte dita digna, porque não trazia sofrimento, tá? Então, quando Paulo morre, porque ele era cidadão romano, ele teve essa morte digna, né? A crucificação era uma morte amaldiçoada, era uma morte para os piores criminosos. No caso de Jesus foi a crucificação. Paulo foi decapitado em Roma, tá certo? Mas a Bíblia não fala da decapitação de Paulo não, tá bom, gente? Isso são dados históricos dos primeiros historiadores aí do primeiro século, tá? Que a gente tem alguns documentos que falam sobre isso, ok? Então, com isso, a gente termina o capítulo 20 e do 21. E eu acho que na live que vem, quinta-feira, a gente deve falar sobre o 22 e o 23, tá bom? Ok? Gente, meninas, Deus abençoe vocês. Eu sei que vocês estão perguntando aí se a gente vai continuar com as lives. Podemos ver algum assunto, né, pra gente continuar com as lives. A gente vai terminar o livro de Atos. Eu já fiz com vocês as lives sobre os encontros de Jesus, né, com pessoas na Bíblia, e como esses encontros mudaram a vida dessas pessoas. Foi muito legal também. Quem sabe, vamos pensar, tá bom? Em outros assuntos que a gente possa falar sobre pra gente continuar essas lives. Vamos ver um outro assunto, tá bom? Assistimos o filme juntos, lembra? O filme de Paulo? Sim, assistimos como igreja, né? Lá a gente alugou o cinema acho que foi no Rio Mar, o que a gente viu, né? Ou no Iguatemi, nem me lembro. E levamos a igreja para assistir o filme de Paulo. Muito bom para quem não viu, tá, gente? Ele deve, não tem no Netflix, mas ele deve ter no Google, como é o nome? Google alguma coisa aí, que ele tem. Que você paga pra ver. Mas vale a pena, tá bom? É um filme muito bom, ok? Gente, Deus abençoe vocês. Boa noite. Mais uma vez lembrando que essa live não fica salva no meu feed. Ela fica salva no YouTube da igreja, tá bom? Deus abençoe vocês e que a gente seja como Paulo. Difícil, né, gente? Muito difícil. Mas que Deus vá transformando a gente e vá nos dando fidelidade, pés firmes, certeza de que a gente tá na missão que Deus tem pra gente, e que essa certeza nos dê convicção de que, se necessário for, a gente enfrente até a morte por ela, né? Muito difícil, mas que Deus esteja nos capacitando dessa forma. Amém? Deus abençoe vocês, meninas.